Olá, amigas e amigos do canal O Argumento. Continuando a nossa saga pela história da humanidade e continuando ainda falando sobre a era do Império Romano, chegamos a uma época polêmica, a época do nascimento de Jesus. Dentro da historiografia, existem diversas fontes, e essas fontes elas têm diversas interpretações da história. Em se tratando da história de Jesus, as fontes oficiais, canônicas, elas nos contam uma história e temos os testamentos apócrifos encontrados do Mar Morto, as escrituras dos próprios escribas romanos, né? O historiador Joséfo e muitos outros que escreveram também sobre Jesus naquele tempo. E todos precisam ser levados em consideração para podermos ter uma ampliação dos fatos verídicos sobre o que aconteceu realmente naquela época. Então, vamos nessa para mais uma aventura, conhecimento histórico para vocês. Veremos então as informações sobre o personagem icônico na figura de Jesus, a possibilidade de sua existência e como foi sua vida. Mas sem nos deixar prender ao convencional, sem nos deixar levar pela crença. Procurar preencher as lacunas, os equívocos e observar todas as possibilidades. John Dominique Crossan, ex-professor da Faculdade Les Pauls, teólogo, em sua obra O Jesus Histórico, baseada nos testamentos de Tomé e Pedro, demonstra uma visão diferente da história conhecida, montada. Na opinião de Crossan, o Jesus dos testamentos aceitos é equivocado. Ele apresenta, em sua obra, um Jesus mais real, um camponês judeu, um revolucionário, o homem por trás do divinesco. Para ele, Jesus, no que ele demonstra, Jesus pregava contra as injustiças sociais. Naturalmente, que inúmeras barreiras, então, se formam sobre o seu pensamento e a perspectiva que se diferencia da história imposta sempre vai ter barreiras, né? Ou por interesses, ou pela manipulação do comportamento, as ações do povo em geral. Mas, enfim, como diria Carl Sagan, ao toparmos com barreiras que querem tapar a nossa visão, usemos de todas as forças para derrubá-las. Outro historiador, Joseph Atwill, é um desses que procura romper essas muralhas, trazendo conscientização quanto à verdade sobre nosso passado. Em suas pesquisas, demonstra que o Cristo é uma criação romana para amenizar as resistências judaicas, utilizadas como forma psicológica para contê-las, já que as formas convencionais não estavam funcionando. Foi criado então um personagem fictício baseado na vida de Tito. Ele chega a essas conclusões fazendo um paralelo com os textos do historiador Flávio Joséfo no livro A Guerra dos Judeus e a biografia de Tito Flávio Vespasiano, que destruiu Jerusalém. Os dois documentos têm uma sequência de acontecimentos padronizada, demonstrando intencionalidade na construção dos textos para montar a biografia de Jesus.
Segundo ele, até nossos dias, esse pensamento de hegemonizar o cristianismo e a ideia de Jesus ainda persiste na imposição dessas ideias. E acontece isso como nas guerras dos Estados Unidos contra o Oriente Médio, e eu acrescento a ganância econômica da disputa pelo petróleo nesse sentido. Mas modificações e invisibilizações são comuns na elaboração da história em geral, visto que as mesmas são escritas a partir da visão das elites políticas e religiosas que predominam nos tempos de cada evento descrito. As escrituras históricas procuram apagar as revoluções e as revoltas e o pensamento desses revolucionários, para manter-se no controle das massas e impor seus pensamentos a essas massas. Como em toda a pesquisa científica, também em ciências sociais, no caso a história, devemos olhar para todas as possibilidades possíveis, comparando, estudando, lendo cada uma delas de forma racional e coerente. No que diz respeito à existência ou não de um homem com o nome Jesus, é uma incógnita. A história existe, isto é fato. A luta dos judeus contra os romanos também. Bem como a Galileia era um foco de resistência contra os romanos. Os séfitas inclusive saíam à noite para esfaquear romanos, e em sua grande maioria não voltavam vivos como os homens-bombas de hoje em dia. Haviam entre os galileus muitos essênios, povo que estudou a medicina egípcia. Eram vegetarianos e, em sua maioria, comiam apenas alimentos crus ou cozidos pelo sol. Seriam, então, as curas com ervas e os ungüentos que constam no testamento de Maria a base para a invenção dos supostos milagres? Terias, então, Jesus sido vegetariano? Ao que consta em muitas fontes, até mesmo nas oficiais, ele lutava contra desigualdades, contra a corrupção dos sacerdotes e judeus, pela igualdade entre a mulher e o homem, defendia os animais. Seja qual for o pensamento sobre o assunto, a posição de cada um, fica evidente por que um Jesus homem normal, que tenha tido filhos, que tenha tido uma vida normal de um homem normal, revolucionário, esse Jesus não servia aos romanos, nem ao cristianismo. Até nossos dias não serve. Por muito tempo, os cristãos eram perseguidos por romanos, uma fase conhecida como catacumbária, que vai do século I ao século IV. Neste paleocristianismo, os cultos cristãos eram feitos nas catacumbas subterrâneas de Roma, tendo seu fim no Edito de Milão, 13/5 de 313, acabando então com essa perseguição. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, sob o comando do imperador romano Constantino e os bispos, como o bispo Ósio de Córdoba, foram delimitados então os primeiros dogmas católicos. Nele, os bispos determinaram que os 4 evangélicos, Marcos, Lucas, Mateus e João, seriam considerados os oficiais. O restante dos documentos, e hoje considerados apócrifos, foram queimados em uma pira, por não seguirem as determinações que a nova religião impunha. E também passou a perseguir os que eram considerados hereges e que não deixavam suas crenças. O cristianismo então deixou de ser perseguido para ser o perseguidor. Vemos isso no massacre da Tessalônica, e foi uma perseguição violenta contra os não cristãos, ocorrida em 388 e que resultou na morte de milhares de pessoas. Teodósio I
379 a 395 foi o seu reinado, tornou oficial o cristianismo. E não foi muito aceito por todos. Então, ele revidou com violência. Ele tratava com muita rigidez os considerados pagãos. Inclusive, filósofos e professores tiveram que exilar-se para evitar as perseguições. Ainda em 327, voltando um pouco, Constantino ordenou que Jerônimo traduzisse a versão Vulgata para o latim e mudou o nome, os nomes próprios dos hebraicos, então adulterando já as escrituras ali. O Evangelho de Tomé, Filipe, Pedro, Madalena, Maria, todos eles trazem um Jesus mais próximo ao homem. Não tratam de virgindade de Maria, nem da crucificação, nem de milagres. Não falam de sofrimento, nem provações. Num trecho do Evangelho de Tomé, inclusive, ele diz: Disse Jesus, o reino está dentro de vós, e também em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmo, sereis conhecidos, e compreendereis que sois o Filho do Pai vivo. Mas, se não conhecerdes, viverei na pobreza, e sereis a pobreza. Então, diferente dos canônicos, em Tomé, Jesus prega a salvação pelo conhecimento, e não pela penitência. No caso de ele ter existido, então prefiro a visão apócrifa de Jesus. Cada um, como ser individual, pode acreditar da forma que lhe convier. Pessoalmente, não procuro verdades históricas. Aliás, procuro verdades históricas, não baseadas em crenças. E já que não sou adepto a nenhuma dessas crenças, procuro refletir e questionar sobre os acontecimentos históricos, e inclusive a fé e as existências divinas. Como afirmado anteriormente, o presente vídeo não pretende proferir destruição de nenhuma crença, nem as ofende, mas procura ver por outras ópticas o que pode ter acontecido de fato, sem descartar nenhuma possibilidade. Agradeço a todos que estiverem aqui no canal O Argumento, e muito tem que ser pesquisado, muito tem que ser lido sobre todos os assuntos para chegarmos a uma conclusão final. Isto é só um resumo, como digo sempre, um vídeo que não tem como trazer todas as informações. Aconselho a leitura de várias fontes e assim podemos ampliar nossa visão de mundo. Agradeço a todos e até o próximo vídeo de O Argumento.